estamos iniciando mais um programa É Direito e hoje a nossa convidada é a doutora Eliana Franco Neme, que é professora da Universidade de São Paulo, da Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, e também do IESB-Prever. Me acompanha nessa entrevista o Dr. Edson Cardia, que é o coordenador do curso de Direito do IESB-Prever. Tudo bem, professora? Tudo bem. Doutora Eliana, nós estamos aí já com 23 anos, né, da nossa Constituição de 1988, né, e muitos artigos, a maioria já regulamentados, né, mas ainda não se consubstanciou, em via de regra, aqueles direitos fundamentais do cidadão, né, direito à saúde, direito à educação, direito à habitação, né, direito a uma série de necessidades que todos nós temos e que ainda nós estamos longe de possuirmos. O que a senhora atribui a isso? Por que está demorando tanto tempo assim para o Brasil conseguir valer a sua Constituição? Bom, essa Constituição, primeiro, ela tem um contexto histórico bastante diferenciado, não é? Ela surgiu depois de um período de exceção e por conta disso, ela tem uma série de demandas que são demandas reprimidas, veiculadas por pessoas que estavam naquele palco daquela recessão política que antecedeu na Constituição anterior. E eu penso que a nossa Constituição, por força disso, ela é absolutamente repetitiva e os constituintes empolgados com essa ideia de valores constitucionais e de um modelo de abertura que começou a se estabelecer em 1985, eles acabaram colocando programas de governo que não estavam atrelados apenas à eficácia das normas constitucionais, mas a um sistema de políticas públicas que fica ao arrepio da legislação e da própria implementação da Constituição per si, enquanto lei. E se nós observarmos o nosso catálogo, não é, de direitos fundamentais, se eu imaginar o artigo 5º, que tem 78 incisos, alguns deles absolutamente repetitivos e alguns deles que poderiam ser reduzidos num só valor, é fácil perceber isso. E além desses valores fundamentais estabelecidos no artigo 5º, nós temos o direito à educação, o direito à saúde, o direito à cultura, quer dizer, toda uma gama de valores que depende de um sistema econômico-financeiro apto para que isso funcione. E com relação ao direito à saúde, principalmente, logo que foi editada a Constituição e na esteira desse raciocínio de preservação de direito à saúde e de concessão de benefícios por parte do Estado, nós tivemos algumas interpretações restritivas do Supremo, nós tivemos legislação regulamentando esses direitos, e essa legislação, que era uma legislação restritiva, foi interpretada de maneira positiva pelo Supremo, que hoje está revendo as suas posições e ampliando esses valores, mas tudo num contexto de um constituinte que olha para frente. Quer dizer, a nossa opção não foi estabelecer uma Constituição baseada no que nós efetivamente podemos oferecer, mas aquilo que é um projeto de cidadania para este país. Então, como as constituições são feitas para durar o máximo de tempo possível, eu imagino que na medida em que esses projetos se implementem, nós teremos a efetividade dessas normas constitucionais. E isso não fica ao critério da legislação ou do próprio poder constituinte reformador, mas do sistema financeiro que sustenta essas medidas. Fica até uma situação um tanto quanto estranha, não que nós tenhamos algo contra isso, né? Mas, por exemplo, direito à saúde, precisa fazer as conferências municipais, estaduais e nacionais de saúde para saber o que é que o cidadão almeja, o que ele precisa, o que ele necessita. Mas isso no próprio Estado já não tem conhecimento do que é necessário para a saúde, para a habitação, o Estado não está devidamente organizado já nesse sentido de ter discernimento do que o cidadão anseia e precisa? O Estado, eu penso que ele sim, tá? Eu penso que o Estado tem essa informação, mas eu não acho que o Estado tem condições de oferecer os valores que ele efetivamente estabeleceu como valores absolutos na Constituição. E aí nós temos hoje uma situação de que as pessoas que têm acesso à informação e têm acesso ao sistema judiciário, elas passam a ter uma possibilidade de efetivação de valores constitucionais, que é uma efetividade diferente das pessoas que não têm esse acesso à informação.
dizer, o Estado oferece esse direito, mas apenas através de um sistema de tutela jurisdicional desses direitos é que eu consigo implementá-los na proporção de que se imagina que a Constituição havia estabelecido. Caso contrário, o Estado estabelece o mínimo possível. Nós já mudamos, quer dizer, no começo, quando a Constituição foi apresentada em 88, todo o entendimento a respeito desses valores, dessas normas de eficácia limitada, que ficam condicionadas a uma implementação de terceira via por parte do Estado, todo esse entendimento era um entendimento baseado na capacidade econômica do Estado. Ou seja, na medida em que eu pedisse, o Estado dizia, olha, é o limite do possível, reserva do possível, nós não temos condições de oferecer isso. A jurisprudência vem mudando esse entendimento e dizendo que não basta o Estado simplesmente argumentar nesse sentido, porque é papel do Estado fornecer esses valores para o cidadão. Então, na medida em que ele nega a prestação desses valores, ele tem que fundamentar orçamentariamente porque esses valores não estão sendo oferecidos. Então, é uma medida, nós já tivemos um progresso, né? É óbvio que se nós olharmos a Constituição em seus 250 artigos e todos, quer dizer, se eu olhar a previsão de salário mínimo e tudo que engloba uma previsão de salário mínimo, é óbvio que nós estamos muito aquém daquilo que é o mínimo que deveria ser estabelecido pelo Estado para uma vida decente, para uma vida digna. Mas nós já estivemos numa situação infinitamente pior. Essa conta, ela deve ser feita para que nós possamos nos sustentar de alguma maneira do patamar de onde nós estávamos para onde nós estamos caminhando. E houve progresso em termos de prestígio a valores fundamentais em todos os aspectos a partir de 1988. Por falar aí, né, nessa questão das garantias de direitos fundamentais, eu até gostaria de que o Dr. Cardia se pronunciasse, né? Por exemplo, 23 anos já de Constituição e agora que modificaram as chamadas, agora que surgiu a lei das cautelares, né? Certo? Bom, por que tanto atraso assim, Dr. Cardia? O direito ele é dinâmico, mas ele procura acompanhar as alterações sociais, especialmente, né? E esse excesso de decretação de prisões cautelares, exatamente quando ocorreu a mudança, já era reclamado, né? Sendo medidas excepcionais, elas não podem ser medidas tomadas de rotina, né? E foi uma medida de cunho infraconstitucional, exatamente para atender algumas garantias constitucionais, garantias individuais, né? Eu creio que elas também vieram na esteira, e aqui eu gostaria de também obter a opinião da doutora Eliana, da intervenção do judiciário em determinados aspectos, que nós chamamos de ativismo judicial, diante da omissão do próprio legislativo, né? Às vezes nós não temos efetivamente o ativismo judicial, e sim a omissão propriamente dita. Então o legislativo, antevendo aquilo que o judiciário vem decidindo, né, e vem colocando, implementando aquilo que o legislativo não fez, né, se adianta e corrige determinados rumos. Então acredito que foi o que aconteceu nessa reforma pontual do Código de Processo Penal. Agora, quanto a essa questão do ativismo judicial, que é discutido, alguns a favor, alguns contra, se é viável, se não é viável, se ele é compatível com o nosso ordenamento ou não, né? Alguns entendem que seria uma mera interpretação da Constituição, de acordo com a própria Constituição, então não, né? Gostaria de saber a opinião, inclusive, da doutora Eliana a respeito dessa atividade judicial. Só para até complementar, então quer dizer que a doutora Eliana vai explicar para os nossos telespectadores, dizer que os nossos códigos ainda também carecem de adequação a essa Constituição de 88. Sim. É isso, doutora? Sim, a Constituição, quer dizer, depois de 88 nós tivemos pouquíssima mudança em termos de sistemas codificados. Então nós estamos aproveitando normas que haviam sido editadas e que obviamente não estão nesse contexto dessa Constituição cidadã. Mas o que o Dr. Cardia falou, talvez todo o fundamento de um Estado como o nosso, ele está baseado em duas ideias. Uma ideia de que esse é um Estado de direito e que esse é um Estado que é baseado num valor que é o valor da separação das funções.
Quer dizer, isso vem da Revolução Francesa, lá de 1789, ou seja, não é possível hoje entender um Estado sem que ele esteja atrelado a essas duas ideias. E a ideia de Estado de Direito, para nós, tá, para o cidadão, ela é resumida por uma cláusula que é a cláusula de legalidade. Ou seja, eu tenho na Constituição, no artigo 5º, inciso 2º, uma regra que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O que nos traz uma cláusula geral de liberdade, ou seja, o Estado só consegue impor ao cidadão algum tipo de proibição ou obrigação se ele estiver fundado numa espécie normativa. Isso está associado à segunda ideia, que é a ideia da separação das funções. Quer dizer, o mesmo modelo que estabeleceu esses sistemas constitucionais no finalzinho do século XVIII é o modelo que regulamenta a ideia de que só existe um Estado se eu tenho funções distintas e exercidas por órgãos distintos. Esse é um Estado com modelo constitucional. Isso faz com que eu tenha um grupo de pessoas exercendo essa capacidade de criar normas gerais e abstratas, um segundo grupo de pessoas aplicando essas normas no caso concreto, administrando a coisa pública, e o terceiro que fiscaliza a aplicação, ou seja, faz o julgamento da adequação das normas no caso concreto. Então, a nossa segurança está justamente na falta de identidade entre essas pessoas que compõem esses determinados grupos e na certeza de que eu tenho que as normas serão criadas e fiscalizadas por um sistema de controle entre esses organismos do poder. Qual é o problema posto em relação ao ativismo judicial? A nossa Constituição, ela importou um modelo na organização do Estado, que é o modelo da medida provisória que nós retiramos, né, mais ou menos copiamos da Constituição italiana. E nós copiamos esse modelo, mas nós não trouxemos, juntamente com o modelo italiano, o modelo de parlamentarismo. Ou seja, nós temos uma capacidade do chefe do executivo de editar normas que está desatrelada à responsabilidade política, não uma responsabilidade criminal pelo exercício do seu mandato, mas é uma responsabilidade política no exercício dessa titularidade, o que acontece com o primeiro-ministro, quando ele exacerba. Por conta disso, nós temos um fortalecimento da capacidade normativa do chefe do executivo e, obviamente, o enfraquecimento do legislativo, que acaba exercendo uma outra função, que é a função de fiscalização através das inúmeras comissões parlamentares que vêm sendo criadas nos últimos tempos. E resta ao judiciário o papel que também não é dele, que é o papel de atender às demandas da população com relação à omissão da legislação na regulamentação das atividades sociais e também com relação ao excesso de atividade do Poder Executivo, que acaba invadindo uma esfera de competência que não é a competência dele. Nós temos uma série de decisões do Poder Judiciário em que ele efetivamente se apropria, não é, dessa função legislativa e cria normas, sob o argumento de que não é possível que o cidadão ele se veja prejudicado na proteção dos seus direitos e garantias pela omissão do poder responsável, que é o Poder Legislativo, na tutela desses valores. E a crítica vem, o doutor Cardia falou, por conta justamente da ideia de que o fato do Poder Judiciário exercer uma função que não lhe é própria é um rompimento com a ideia da consolidação da separação das funções do Estado. E a demanda é muito clara. Se nós podemos pensar em proteção de valores sempre sob a ótica de comparação e de equilíbrio, quer dizer, a valoração dos valores que estão estabelecidos, de um lado, nessa situação eu tenho o ativismo judicial, ou seja, o Poder Judiciário oferecendo decisões que têm cunho legislativo, e de outro lado, nós temos uma omissão capaz de tornar inviáveis os valores constitucionais. Quer dizer, essa é mais uma das situações que justifica a impossibilidade de efetivação da Constituição. Quer dizer, dependendo da perspectiva que se tome, o ativismo judicial pode ser justificado ou não. Quer dizer, é óbvio que essa não é uma situação que é uma situação adequada, mas parece que a omissão dos poderes instituídos na tutela dos direitos fundamentais, quando ela justifica essa atividade jurisdicional, na medida em que ela está protegendo um valor maior, que é o valor que fundamenta a ideia do Estado de Direito, ela é aceitável. Me parece aceitável. Com relação até à medida provisória, não? Tem medidas que o próprio Executivo adota. No caso, nós tivemos esse final de semana, a presidente Dilma assinou uma medida provisória
e que chega a ser até conflitante com a própria estrutura do Estado, né? Esse problema de escândalo que teve nos ministérios, tudo assinou uma medida provisória obrigando o ministro a assinar os contratos de liberação de verbas para as organizações não governamentais, ou seja, ele assumindo a responsabilidade pelo destino daquela verba. Mas eu entendo assim, se o Estado está estruturado, né, se ele tem um aparelho fiscalizador já constituído para essa finalidade, qual a necessidade de uma norma dessa, de que o ministro venha assumir com a sua assinatura, certo, a responsabilidade pelo destino de uma verba? Nós temos um filósofo político que se chama John Rawls, que ele desenvolve uma teoria que é a teoria da justiça. E o Rawls, ele parte da ideia que a existência do poder e o exercício do poder, ele é proporcionalmente ligado à capacidade que o exercício desse poder tem de estabilizar as relações. Então, ele fala, quanto menos normas nós tivermos e quanto menos regras nós tivermos, maior é a efetividade desse poder, na medida em que o afastamento ou o enfrentamento desse poder instituído é menor, o que estabiliza as relações e acaba por alimentar o próprio poder. Essa medida provisória, primeiro porque ela não me parece que está fundada nas exceções constitucionais de relevância e urgência. Quer dizer, não me parece que essa seja uma situação que justificaria a edição. E ela versa sobre um tema que é um tema já regulamentado pela Constituição. Quer dizer, eu já tenho atribuição aos ministros de Estado, da mesma maneira que aos secretários de Estado e de município, dessa responsabilidade sobre as matérias de sua competência. O que me parece que essa medida provisória tem um cunho político, ou seja, ela está mandando algum tipo de sinal para que os seus auxiliares, né, que os ministros das pastas relacionadas entendam que ela tem uma percepção distinta do que a percepção que vinha sendo utilizada, e eu não sei se isso está correto ou incorreta, mas a respeito da responsabilidade dos ministros pelos atos das suas próprias estruturas. Parece que é isso, mas... Agora, doutora, com relação às reformas fiscal e tributária, que é outro grande problema. Hoje nós estamos aí ouvindo muito, até campanhas contra o excesso de tributação no país, né? Certo? E é bom que se entenda a diferença entre fiscal e tributária, né? A tributária são os impostos que nós pagamos e a fiscal é a divisão do bolo, da receita entre estados, municípios e a União, né? Certo? Como que 23 anos e ainda não chegamos num pontapé, não é nem no consenso, num pontapé inicial com relação ao que se fazer para diminuir os tributos. O Estado já foi desonerado das estatais, certo? Foram todas privatizadas, né? E a cada dia que passa os tributos continuam onerando cada vez mais o cidadão. Por que essa demora? É por conta dessas necessidades sociais que a Constituição ainda não conseguiu proporcionar para o cidadão? Eu penso que esse é um fator. Mas o nosso modelo federativo, que está associado a essa repartição de competências tributárias e receitas tributárias, é um modelo federativo que é um modelo de centralização. Quer dizer, na exata medida em que a entidade central tem toda a gama maior de competências e consegue distribuir essas competências na medida em que seus interesses políticos sejam estruturados, sejam reconhecidos pelas outras entidades da federação, parece que falta um pouco de vontade política para a modificação dessa estrutura. Porque esse repasse, essa repartição de receitas e a repartição fiscal, ela acaba por se tornar uma moeda de troca no pacto federativo. E a repartição das responsabilidades. Sim, também, né, de cada esfera. Exatamente, ela acaba por... O que, na minha perspectiva, é muito prejudicial ao município. Quer dizer, as nossas demandas, a grande maioria das nossas demandas individuais, o objetivo, o nosso foco central no enfrentamento acaba sendo o município, que é das entidades da federação, é aquela que está mais próxima das nossas atividades. E o município, na parcela de distribuição, ele é o menos contemplado. Ou seja, isso gera um desequilíbrio maior. Os municípios não têm força federativa, respondem por essas demandas, em especial a essas situações de efetivação da jurisdição pelo Poder Judiciário, né, pela determinação de decisões, e acabam ficando numa situação de desprestígio em relação à federação. Parece
que isso tudo fragmenta a própria ideia de proteção dos direitos fundamentais por esse Estado. Porque na exata proporção que eu tenho a repartição dessa estrutura de poder para que eu possa viabilizar, e historicamente em todos os nossos modelos constitucionais, todo episódio de centralização e arbitrariedade está associado a uma fragilização da federação. Parece que quando isso é mantido, essa situação de desequilíbrio é mantido, ela acaba por fragmentar a própria ideia de um Estado democrático, que é o nosso. Nós teríamos uma inversão. União forte financeiramente, município fraco financeiramente, isso desaguaria num Estado rico. Exatamente. E numa população extremamente pobre, quando não seria o desejado. Exato. E isso é histórico, faz parte do nosso modelo, porque o nosso federalismo ele foi copiado do modelo federal americano, mas o federalismo americano ele foi construído e ele partiu de uma ideia de estados soberanos que cederam liberdade. E nós, quer dizer, no momento da nossa proclamação de república e modificação de organização de poder, nós tínhamos pouquíssima atividade autônoma, ou seja, quem cede poder cede o mínimo possível, que foi o que aconteceu aqui e que traz esse resultado. Então quer dizer que essa necessidade, vamos colocar assim, de concentração financeira até na União é justamente para preservar a unidade nacional. Seria essa a ideia? Eu acho que essa concentração de poder hoje, ela serve mais como moeda política, como moeda de preservação. Porque esse sistema, essa ideia de repartição de poder no Estado, isso é um valor tão absoluto que é o primeiro valor dito na Constituição. Porque a senhora colocou dos municípios, mas os estados também são penalizados, sim, né? Sim. Ou seja, se não me engano, o Estado de São Paulo, para cada R$10 que vai para a União, volta somente R$1. Ou de cada R$8, né? Uma proporção a inversão assim. da distribuição é notória. Sim. E a gente hoje percebe isso na luta pela distribuição dos valores que virão do pré-sal, por exemplo. Exatamente. Né? Hoje isso é muito notório, né? Nesse aspecto, nesse tema, né? Mas, só para continuar o raciocínio, essa preservação, quer dizer, existe uma ideia atrelada à ideia de federalismo, quer dizer, não existe proteção de direitos humanos quando não existe um pacto federativo adequado. E por conta disso, isso está petrificado, quer dizer, o primeiro valor petrificado na nossa Constituição, que é o pacto federativo, e tem os instrumentos de intervenção. Quer dizer, e um dos modelos de intervenção está justamente fundado na violação dos princípios sensíveis que estão relacionados à proteção da pessoa humana. Quer dizer, é um círculo, né, de valores que tem que ser protegido por uma estrutura que não é uma estrutura adequada sob a perspectiva financeira orçamentária. E esses problemas todos que estão ocorrendo no atual governo, doutora Eliana, a senhora vê como, vamos dizer assim, um momento até de se tratar da reforma política tão falada também, que até hoje está intacta, né? Bem, nós temos essas demandas todas reprimidas, né? Reforma fiscal, reforma tributária, reforma política. As constituições, eu não consigo perceber de que maneira seria possível uma reforma político-partidária, uma reforma tributária e uma reforma fiscal nessa Constituição sem descaracterizar ainda mais. Essa Constituição já está absolutamente descaracterizada em relação ao que ela foi criada em 88. Mas, considerando que isso fosse possível, nós temos alguns termômetros, nós temos alguns valores estabelecidos pela Constituição que dão a sinalização para a gente de que essa Constituição não é mais viável e que ela precisa ser substituída. Quer dizer, esses valores estão estabelecidos na medida em que eu preciso proteger aquilo que está estabelecido como petrificado lá no artigo 60, parágrafo 4º. E se nós pensarmos que nós temos um pacto federativo que é um pacto federativo absolutamente desequilibrado, que é a primeira proposição, que a segunda proposição do petrificada, que é o princípio democrático, também está comprometida por conta dessa necessidade de uma reforma político-partidária. A terceira proposição,
que é o princípio da separação das funções, está comprometido com essa ideia de ativismo judicial, ou seja, a quarta proposição, que são direitos humanos, não precisa nem de argumento para a defesa. Então, me parece razoável que dentro de pouco tempo, no máximo 5 ou 6 anos, nós tenhamos que convocar uma nova Assembleia Nacional Constituinte para que ela possa contemplar esses valores todos, sob pena de nós trazermos ao debate uma nova reforma que não vai conseguir ajeitar, porque não é possível fazer uma reforma política que seja pontual na medida em que essa reforma política está atrelada a outras reformas necessárias no próprio texto constitucional. Complicado, né, doutor Cardia? Complicado. Então, quer dizer, vamos ter que... nova Constituição, então. Sem dúvida nenhuma, até porque algumas reformas o Poder Constitucional derivado não pode fazer. Não pode fazer. Tem que ser o originário, então é como ela disse, né? Eu imagino até que essa nova Assembleia Nacional Constituinte já esteja um pouco atrasada, né? E a gente terá que esperar mais um tanto de tempo aí para que ela possa vir. Mas na época diz que essa Constituição ia ser duradoura, né? Não teríamos novas alterações, apesar da Constituição ter lá suas disposições ainda transitórias, né? Certo? Mas que essa daqui ficaria aí para sempre, vamos colocar assim. Pelo jeito, nós vamos ter que passar por outra modificação. Sem dúvida. Mas veja, Said, não é possível nós pensarmos numa sociedade dinâmica como a nossa e pensarmos num sistema, e principalmente no Brasil. Quer dizer, se eu tivesse um modelo americano, principiológico, mas no Brasil, onde nós escrevemos e reescrevemos várias vezes as mesmas coisas, não é possível que essa Constituição ela permaneça. Quer dizer, quando ela foi editada em 1988, a tecnologia de informação era absolutamente distinta. Quer dizer, quando nós falamos de liberdade de comunicação na Constituição, ela fala de telégrafo. De telégrafo. Quer dizer, eu falo, quando a gente fala para o aluno telégrafo, o aluno não sabe o que é. Não sabe o que é. Dizer, e é óbvio que essas demandas todas de modernização, de reconhecimento da sociedade, de novos valores que estão sendo agregados, precisam ser justificados por um sistema constitucional, que é o sistema constitucional que vai se adequando a essas realidades. Quer dizer, se essa não funciona mais, não é demérito para o Estado de Direito, convocação de Assembleia Nacional Constituinte, reconhecimento de que essa Constituição cumpriu o seu papel, e ela cumpriu o seu papel. Veja, nós tivemos presidente afastado, nós tivemos perda de mandato, uma série de confusões, mudança de perspectivas políticas do governo central, e nós sobrevivemos a isso tudo de uma maneira democrática. Uma infinidade de medidas provisórias. Exatamente. Também, né? Nós ajustamos a edição de medidas provisórias através da própria Constituição, mas parece que dentro do modelo em que ela foi criada, no contexto em que ela foi criada, ela acabou por produzir os seus efeitos. Esse contexto seria justamente de vir de cima para baixo e não de baixo para cima, como aconteceu nos Estados Unidos, não é isso, doutor? Daí a razão do nosso federalismo. Sim, e também eu costumo dizer que o Constituinte de 88 é um Constituinte sequelado. E ele é sequelado. Quer dizer, as pessoas que criaram essa Constituição são pessoas que estavam sob a tutela de um regime de exceção. Por isso que se fala tanto em liberdade, por isso que se fala tanto em igualdade. Esse é um outro modelo, talvez os nossos valores, que são os valores de primeira geração, esses valores mais fundamentais de um Estado, já estejam mais tranquilos, mais pacíficos, e nós possamos nos preocupar com essas outras demandas. É por isso que acontece, às vezes, muitos problemas no Supremo, se não é constitucional. Quer dizer, tem muita coisa que ainda permeia uma dúvida, certo? Se está em conformidade com essa Constituição ou não. É isso, doutor? Sim, nós vemos que muitas causas que chegam ao Supremo não deveriam aportar por lá, né? Poderiam ser resolvidas pelos tribunais inferiores, digamos assim, né? Isso atropela um pouco o andamento do judiciário e sobrecarrega os tribunais acima. Acho que é por conta disso. Mas eu gostaria de perguntar para a doutora, hoje nós estamos verificando que o princípio da dignidade humana está sendo mais valorizado, não é? Aliás, dentro dos valores dos bens jurídicos que o direito tutela, ele nem era tão citado assim, embora já viesse na Constituição de 88. Então, a que se deve essa mudança? Será que a população está mais atenta a essa questão, ou a uma nova visão do que seja a dignidade humana? Em que pese isso está previsto na Constituição, né, fundamento da República,
eu penso que a academia foi determinante para a modificação da postura. Quer dizer, a Constituição de 88, primeiro porque quem fez o curso de Direito e quem estudou Direito Constitucional sob a égide da Constituição anterior tinha um completo desinteresse, um desapego a uma estrutura normativa que havia sido imposta. Com a edição da Constituição de 88, o direito do Estado passou a ser o direito do Estado, porque o processo legítimo, uma Constituição cidadã, isso trouxe à tona os elementos que são elementos essenciais para a compreensão deste instituto. E no primeiro momento, talvez a preocupação fosse com a teoria das liberdades, mas logo a academia se debruçou sobre a ideia da dignidade da pessoa humana, que serve de fundamento para qualquer raciocínio constitucional e qualquer raciocínio normativo. Quer dizer, a ideia de proteção da dignidade humana, ela legitima qualquer raciocínio e isso é muito útil. Quer dizer, é uma percepção que pode ser utilizada na esfera civil, processual, tributária, ou seja, nós tomamos conhecimento de que essa é a ideia central da ideia do Estado de proteção dos direitos e nos apropriamos disso como fundamento de todos os raciocínios. Então, eu acredito que é por aí, que é essa a ideia. Ótimo, então eu gostaria de agradecer aqui a presença da doutora Eliana Franco Neme, professora da Universidade de São Paulo, da Unesp e também do IESB, né, por essa entrevista sobre a nossa Constituição. Então, segundo ela, daqui uns 5, 6 anos, nós teremos aí provavelmente uma nova Assembleia. O doutor Cardia também concorda, né, que há necessidade de se rever a nossa Constituição, mais uma vez, através de uma Constituinte. Vamos aguardar. Então, muito obrigado, doutora Eliana, pela sua entrevista. Doutor Cardia, obrigado por me acompanhar mais uma vez. Agradecemos. E eu peço a você, telespectador, continue assistindo a programação da nossa TV Prevê. TV Prevê, o canal da educação.